Irmãos queridos, boa noite. Toda hora eu ouço alguém dizer que assistiu o filme Os Miseráveis e que caiu em prantos. E eu também. E não fiquei muito surpreso com o conteúdo da mensagem, porque trata de temas sobre os quais eu penso desde os meus 20 anos de idade. A miséria humana nas relações afetivas, a miséria humana nas relações com o Estado, a miséria humana nas relações profissionais, a miséria humana do ponto de vista moral, do ponto de vista social, miséria humana em face à realidade da morte. Nessa noite eu pensei em, juntamente com vocês, com a Bíblia aberta, encontrar a resposta do Evangelho para essa vida de miséria, acerca da qual um pensador grego foi levado a dizer a seguinte coisa: melhor que existe é o homem morrer cedo, e melhor do que morrer cedo é nunca haver nascido. Esse, contudo, não é o veredito do Evangelho. Então, para cuja resposta eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa noite, num texto que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 21, a exata passagem sobre a qual acabei de fazer duas exposições bíblicas lá na Igreja da Barra. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, quer dizer, ele deixa uma parte do mar da Galileia habitada por gentios, onde ele havia acabado de expelir uma legião de espíritos malignos de um gadareno. E agora ele se dirige para o lado palestino do mar da Galileia, quer dizer, aquela região habitada pelo povo de Israel. Então afluiu para ele grande multidão, movida pelos mais diferentes motivos, pessoas ali em busca de cura, pessoas em busca de resposta para a vida, para os seus problemas, e quem sabe tantas outras, já divisando dentro daquele barco a presença do Messias, da grande esperança de Israel. E ele estava junto do mar. A mensagem, quer dizer, a imagem é belíssima. É o amor de Deus revelado de uma forma gráfica, o Filho de Deus ali no mar da Galileia, como que a revelar, através daquela geografia marcada pela presença de Jesus, o amor de Deus pelos seres humanos, porque esse amor pode ser comparado a um grande mar, um grande oceano de compaixão, de graça e de misericórdia. Então ali estava Jesus junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés insistentemente, lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Esse é um lado dos Les Miserables, da miséria humana. Seres humanos enterram filhos. Essa miséria, há pouco tempo atrás, quase me introduziu num estado de depressão. Foi a primeira vez que eu temi que a atividade pastoral me adoecesse. Eu acordei cedo, fui ler o jornal, o Globo Online, de manhã, era um sábado, estava me preparando para ir para a academia ou para a praia. Bebê morre com um tiro no peito em Belford Roxo. Aí liguei para um amigo, para o voluntário, fomos para Belford Roxo. Cheguei em Belford Roxo, me deparei com a miséria humana na sua mais profunda extensão. Era uma mãe que vinha dirigindo um carro, os bandidos passam na frente, um deles sai, dá um tiro de pistola, que quebra o vidro do motorista, a bala resvala no volante e atinge o peito da Giovana de 1 ano.
na frente da mãe. Giovana estava sentada no banco do carona, assistindo o vídeo da galinha pintadinha. Ela mexe para um lado, mexe para o outro, balança a cabeça, vai parar no hospital. Cena seguinte, relato dos familiares para mim dentro do meu carro, enquanto eu os levava para o hospital. Estou resumindo aqui bastante a história. A mãe no hospital pega a filha morta e traz a filhinha ao peito para ela ser amamentada. O pai toma a filha e sai andando com o corpinho dela envolto num lençol pelos corredores do hospital desesperado. O pai, um entregador, a mãe, telefonista, o avô paterno, pedreiro, o avô materno, mecânico, a avó materna, empregada doméstica. Chego no cemitério, ouço a mãe, a 2 ou 3 metros atrás de mim, dizendo: Jesus, Jesus, se foi o Senhor que me deu minha filha, por que o Senhor a tomou? Quando chegamos à sepultura, a mãe se lança no caixão branco da filha, o agarra, na tentativa de evitar que o caixão fosse introduzido na sepultura. Me lembro de uma das tias, literalmente, se jogar, se lançar dentro da sepultura para arrancar o caixão. Repórteres, cinegrafistas, parentes, amigos, ativistas sociais, todos chorávamos diante daquela cena perturbadora. E o que foi para mim, chegar no quarto da menina, a convite do avô, ver o armário com todas as roupinhas penduradas, os brinquedinhos. Essa morte ocorreu há 40 dias. No dia 29 de dezembro, a Giovana fazia 1 ano. Seus brinquedos estavam dentro do quarto, ainda embrulhados. Uma casa muito pobre, mas um quartinho próprio de uma princesa, pois Giovana era filha única e a primeira neta daquele pedreiro. E aqui nós estamos diante de um sentimento universal. Aqui nós nos deparamos com um homem de alma religiosa, o chefe da sinagoga, prostrado aos pés do Senhor, esmagado por um sentimento do qual nós, seres humanos, não conseguimos nos livrar, o amor que nós temos por aqueles que geramos. Só que na vida desse homem nós nos deparamos com uma extraordinária manifestação de fé. Em primeiro lugar, o verso 22 diz que se chegou a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. No seu desespero, mesclado com seu conhecimento da Torá, associado à fama de Jesus, que já circulava na Palestina, esse homem parece ter sido elevado à convicção de que Jesus era mais do que um carpinteiro, era o Filho de Deus, o Messias, a esperança de Israel, e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, num contexto em que Jesus era visto como um possível falso profeta. Ele se curva diante do Senhor Jesus, assumindo todas as consequências sociais do seu gesto, assumindo publicamente a sua convicção de que ele estava diante da esperança de Israel, o Messias. Quer dizer, o objeto central da chamada fé escatológica do povo hebreu, aquela fé que sempre olhou para frente, para o amanhã, e que tinha na figura do Messias o elemento central da sua esperança. Em seguida, chama-nos atenção, como expressão dessa fé madura, a
forma mediante a qual ele apresenta o seu drama a Jesus. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta. Isso é fé. Fé é você acreditar que você pode se aproximar de um ser infinito pessoal nesses termos: minha filhinha. É a certeza de que você está diante de alguém que entende essa linguagem. É a minha filhinha. Um outro tipo de Deus não nos interessa. Só nos interessa, só funciona para o espírito humano, para a raça de miseráveis, um ser a quem eu possa me dirigir dessa forma. Não é a minha filha, é a minha filhinha de 12 anos. Nessas horas eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz: não é a fé em Deus que nos dá esperança, é a fé nesse Deus. No Deus cristão, no Deus da Bíblia. No Deus em cuja presença eu posso dizer: minha filhinha está morta. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Essa é uma outra declaração extraordinária. Ele se prostra, ele expressa acreditar que havia uma ressonância no coração de Cristo com relação à sua mensagem, com relação à expressão da sua dor, do seu drama, da sua oração, da sua súplica. E em seguida, sem querer sair em busca da interpretação mais profunda, que acaba fazendo com que a gente não lide com o óbvio das Sagradas Escrituras, mas não deixa de ser verdade, e não é simples busca de dar um tratamento, intelectualmente falando, sofisticado à interpretação bíblica. Nós poderíamos dizer perfeitamente que esse homem acreditava que o problema da doença, da morte, não eram intrínsecos, ou não são intrínsecos à realidade última do universo. A fé evangélica envolve isso, é você acreditar que há um ser mais poderoso do que a morte. Quer dizer, aqui a oração de Jairo, um dos principais chefes da sinagoga, pressupõe firme certeza na compaixão divina associada à fé. Minha filhinha, impõe as mãos sobre ela e ela será salva. E aí a declaração extraordinária do verso 24: e Jesus foi com ele. Isso me lembra muito aquela oração do livro de Êxodo, feita por Moisés: Senhor, mostra-me o caminho. Ao que Deus vira-se para ele, para lhe dizer: olha, eu não vou mostrar de antemão o caminho para você, porque você pode sucumbir a revelação das lutas que você terá que enfrentar. Como poderá também se ensoberbecer face àquilo que, na minha soberania, eu decretei para o seu ministério. Então não vou lhe mostrar o caminho, mas uma certeza eu lhe darei: a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Uma coisa extraordinária. Jesus foi com ele. Essa é a maior certeza que nós temos na vida. Sim, os miseráveis, de certa forma, fala sobre a sua e a minha vida. Aqui estamos nós diante do imponderável. Simplesmente nós não sabemos o que nos aguarda. Na minha experiência como pastor na Barra da Tijuca, já vi pessoas perderem a reputação da noite para o dia, envelhecerem antes do tempo,
morrerem subitamente. Já vi pais enterrarem filhos. Posso dizer que eu conheço praticamente todos os CTIs e cemitérios da Barra da Tijuca, ou melhor, do Rio de Janeiro. Qual é a resposta do Evangelho para esse aspecto da nossa miséria? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e por isso nós podemos dizer, não sei o que me aguarda, uma coisa está certa, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Antes dele me tratar bem, em razão do seu amor por mim, Ele me trata bem pelo zelo que Ele tem pelo seu próprio nome, é por amor do seu nome, mediante o qual Ele revela a sua natureza santa, com a qual Ele tem um compromisso suficientemente grande para jamais frustrar as suas criaturas racionais. Nós nunca vamos poder chamá-lo de incoerente. E Jesus foi com ele. Então essa é a sua certeza, é a minha certeza, e foi a primeira resposta que Jairo obteve daquele encontro com Cristo, no qual ele abriu seu coração. Minha filhinha está à morte, mas vem, impõe as mãos, e ela viverá. E tudo isso prostrado diante de uma multidão na beira da praia. E a primeira resposta de Jesus foi caminhar com ele, ir na direção da sua casa, e essa é a certeza que nós temos, que você tem, que eu tenho. Nós nunca estamos sós, o Senhor é a nossa sombra, à nossa direita. Eu não sei o que Deus tem reservado para a sua vida. Se você se tornará rico ou pobre. Quanto tempo de vida lhe resta? A extensão do ministério que Ele lhe deu. Agora, uma profecia eu posso seguramente entregar para a igreja nesta noite. O Senhor não o abandonará nunca. Nunca. O Senhor Jesus foi com Jairo, e ele é a sua sombra, a sua direita. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, aí aparece alguém cuja identidade nós não conhecemos, uma anônima, certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Interessante aqui a gente parar para pensar no caráter, me perdoe aqui o lugar comum, mas salta aos olhos aqui o caráter relativo do tempo. Para Jairo, os 12 anos de sua filhinha passaram como um sonho. Para aquela mulher, os 12 anos de hemorragia, uma eternidade. Então aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, o que pode acontecer com a sua e com a minha vida. Quer dizer, a partir de um momento, por força de alguma experiência, nós começamos a sangrar. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Chama-nos a atenção na vida dessa mulher o fato dela nunca ter feito um pacto com o sofrimento. Lutou até o fim pela cura. Nunca procurou aquilo que os psicólogos chamam de ganho secundário. Porque todos nós sabemos que na vida de algumas pessoas a depressão, por exemplo, é uma experiência psicológica muito conveniente. Uma vez que através dela você manipula pessoas, mantém gente ao seu lado, através do vínculo do amor que você manipula muito bem, justifica
os seus fracassos ou a forma irresponsável mediante a qual você administra a sua vida, mas essa mulher via a sua doença como uma maldição, da qual ela queria se livrar. Eu não tolero, não aceito que essa doença acabe com os meus anos de vida. E a Bíblia diz que ela fez o que pôde para ser curada, se fazendo valer dos recursos de que dispunha no primeiro século da era cristã. E muito padecera a mão de vários médicos. Gente, não há como, me permitam fazer aqui uma aplicação do texto, entendam o que eu vou lhes dizer, porque aquilo sobre o que eu passo a falar é muito dialético. Eu vou apresentar apenas um lado da questão, não vou apresentar a questão toda. Um grande erro de muitos pregadores é elevar um aspecto da verdade à condição de verdade completa. Eu vou tratar de um aspecto da verdade. Quando eu vejo essa mulher padecendo a mão de vários médicos, me vem à memória tantas pessoas que nós conhecemos que estão padecendo a mão de vários supostos terapeutas. Me preocupa a quantidade de ansiolítico, de antidepressivo, que tem sido prescrito para número incontável de pessoas que me parece viver uma espécie de vida que conduz qualquer ser humano à depressão. Porque você viver amarrado a erros do passado dos quais você não consegue se esquecer. Não saber perdoar, não ter metas, não ter alvos, não ter sonhos. Não fazer as pessoas viverem melhor. E aqui está essa mulher, dispondo daquilo que a ciência do seu tempo oferecia. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, uma sucessão de tragédias. Tendo que se submeter a tratamentos que não traziam solução para a sua enfermidade. E que acabaram representando um desgaste físico ainda maior, seguido, tudo leva a crer, de um colapso na sua vida financeira. Tendo ouvido a fama de Jesus, isso aqui é fé. Tendo ouvido a fama de Jesus. Essa passagem mostra que o cristianismo está longe, muito longe de ser um salto no escuro. O que essa mulher fez foi parar para pensar na fama de Jesus. E qual é a importância de enfatizarmos esse ponto? Me parece que foi Chesterton que fez a seguinte afirmação: que muitas pessoas mantêm um relacionamento desonesto com o cristianismo, rejeitando sem ao menos terem parado para considerá-lo. E essa mulher parou para considerar a fama de Jesus. Era um acúmulo de informações sobre a qual ela parou para pensar e fez com que ela formulasse um argumento. Eu estou diante do Messias. Quem acabou de atravessar o mar é o Salvador. Ela estava sob o impacto da fama de Jesus. Ela parou para considerar a evidência histórica. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Gostaria de receber agora a unção do reverendo Antônio Elias para poder traduzir toda a beleza e riqueza desse texto. Mas na minha miséria, deixo aqui apresentar o que me chama a atenção, entre tantas verdades sobre as quais nós poderíamos falar. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele. Quer dizer, Jairo se aproxima pela frente, tem um encontro face a face, marcado pela verbalização do seu pedido. Essa mulher vem por trás.
E diz o texto: por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela foi levada a essa conclusão, que fez com que estabelecesse um horizonte de fé, e que se cumpriu na exata extensão daquilo que o Espírito Santo havia forjado em seu coração. Me parece que nós estamos diante de um princípio de vida, que nos fala da importância de nós ampliarmos esses horizontes. Cada vez mais. Porque parte da nossa realização, do sucesso do nosso empreendimento, das nossas conquistas, das nossas vitórias, daquilo que realizamos em vida, tem muito a ver com os horizontes que nós estabelecemos pela fé. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Certamente Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Contudo, todos vocês haverão de admitir comigo que é muito triste nós não darmos passos na vida que demandam fé, fé que enfrenta o medo, pelo simples fato de não termos desenvolvido um nível de confiança em Deus que nos faz formular esse tipo de aliança com o nosso Criador. Sabe, que você é levado a fazer afirmações como essa: basta o mais simples toque, e eu ficarei curada. Então diz o texto que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Isso é maravilhoso. Ela teve uma evidência pessoal, empírica, do poder que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há nada de que mais necessitemos na vida do que ter essa experiência interna. Eu me lembro de uma que eu vou carregar para o túmulo. É um dos maiores argumentos que eu tenho em vida para apresentar ao tentador da minha alma quando ele se aproxima de mim. Era o meu primeiro ou segundo ano de convertido. Eu estava sentindo o chamado para ser ministro do Evangelho. Um interesse, eu chamaria, sem querer ser bombástico, arrebatador por teologia. Um pai pobre, que não tinha dinheiro para me dar para eu comprar livros, então tomei a seguinte decisão: antes de ir para o seminário, eu vou vender planos de assistência médica para comprar os meus livros. Foi a porta que se me abriu. E eu me lembro que num daqueles dias, eu estava indo para São Gonçalo para bater porta em porta para vender os planos de assistência médica da Unimed. E dentro de um ônibus, na parte de trás, na altura do ponto Serrés, eu fui tomado de uma certeza que não é desse mundo, que é dada pelo Espírito, que Jesus havia vencido a morte, que Ele havia ressuscitado no tempo e no espaço. Naquele exato momento, me veio à mente o fato de que se a ressurreição trata-se de algo que aconteceu
no tempo e no espaço, todos os meus problemas existenciais estão resolvidos. A vida tem sentido. A realidade última, infinita, pessoal, tem a última palavra. Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, tudo aquilo que ensinou no seu Evangelho é verdadeiro. Eu fui tomado pela maior alegria que eu experimentei na minha vida, que nenhum outro acontecimento mais pôde rivalizar até hoje. Nem o nascimento dos meus filhos, nem a minha ordenação para o ministério sagrado, nem o meu casamento. Eu nunca fui tão feliz quanto naquela evidência dada pelo Espírito Santo na parte de trás de um ônibus que me conduzia para São Gonçalo para vender plano de assistência médica. E o que essa mulher aqui está dizendo é, ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Havia uma certeza inabalável de que alguma coisa vazara de Cristo para ela. E Jesus, reconhecendo, verso 30, imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Eu penso que parte da missão da igreja é dar visibilidade para os invisíveis. E aqui o Senhor Jesus saca essa mulher do anonimato, dá visibilidade a ela. E aqui nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque vejam o que a palavra de Deus diz. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Daí a importância imperiosa de separarmos Deus de religião. São os discípulos. Então tomem cuidado, porque há um perigo, de certa forma, em você estar aqui. Como há um perigo que envolve a vida dos membros da minha igreja em participarem da Igreja Presbiteriana da Barra, porque nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, podemos falar asneira. E daí a importância de nós separarmos evangelho de religião. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Quem te tocou? Todos te tocaram. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Obviamente, não movido por ignorância, mas certamente querendo dar oportunidade àquela sociedade, aos seus discípulos, de verem a mulher invisível. E daquela mesma mulher ter consciência do fato de que aquilo que nela se operara não se tratava de um mero encontro com uma energia impessoal que vazou de modo inconsciente do Salvador. Foi algo deliberado, foi algo pensado, foi resultado de amor. O texto diz: então a mulher, atemorizada e tremendo. A gente fica a conjecturar, por que atemorizada e tremendo? Só está escrito porque o impacto emocional era visível, e por isso os discípulos escreveram esse elemento dessa experiência. Atemorizada e tremendo, por pelo menos, talvez, aí 3 motivos. Veja se você concorda comigo. Motivo número 1, o contato com o sobrenatural, com o sagrado, que é alguma coisa que não é fácil. Quer dizer, o poder de Deus me tocou. Segundo lugar, a percepção de que ela estava diante do Messias, do Salvador. E, muito provavelmente, em terceiro lugar, o que ela temia como resultado da sua ousadia, do seu ato de profanação. Provavelmente,
uma mulher que estava agindo de modo diametralmente oposto à prescrição da Torá. Uma mulher num fluxo menstrual crônico, provável, e que comete esse ato de profanação, de vir por entre a multidão e tocar nas vestes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. A cena é linda, porque olhamos para Jairo, nós vemos um homem esmagado pelo peso do sofrimento, sendo forçado a se curvar face à realidade da dor. E aqui, alguém que se curva, movido pela mais profunda gratidão. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Muito provavelmente, fez a descrição dos 12 anos de agonia, das informações que recebera sobre o poder de Jesus de curar pessoas. Aquilo que a fé a levou a formular no seu coração, o plano que foi posto em execução e a cura. E aí então, a gloriosa declaração de Cristo. Que resposta para os miseráveis: filha. Isso é coisa do Evangelho. Filha, aqui você tem ternura, tem doçura, tem amizade, tem compaixão, tem misericórdia, está tudo englobado. Isso aqui é uma espécie de batismo com o Espírito Santo. Porque aqui Jesus está testificando com o espírito dela que ela era amada. Filha, a tua fé te salvou. Aqui está a resposta para a miséria. É a fé. A tua fé te salvou. Que bendito dom é esse? Bendito o dia que o Espírito Santo encontrou a você e a mim e aplicou esse dom, mediante a operação do Espírito Santo na sua e na minha vida. Porque olhem para vocês e para mim. Somos profundamente diferentes uns dos outros, mas há uma coisa que une a todos os que estão aqui na igreja nessa noite: nós não conseguimos viver longe do sagrado, nós precisamos de transcendência, nós nos recusamos a aceitar a morte, e a fé é a mão vazia, como dizia Charles Spurgeon, mediante a qual nós recebemos o presente da salvação, e obtemos para a vida aquilo que não conseguiríamos obter de outra forma, senão através da firme confiança no amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que bênção ser crente! Tua fé te salvou. Tua fé fez com que você tivesse acesso a um amor infinito. Vai-te em paz. Hoje pela manhã eu quase perdi o fôlego quando eu cheguei nessa parte, nessa frase. Vai-te em paz. Sem querer fazer drama, deixa eu me recompor aqui um pouquinho. Gente, só Jesus pode dizer isso. Se alguém disser isso para você, mente. Só Jesus pode dizer: vai-te em paz. Porque esse vai-te em paz, para se tornar uma declaração crível, que resista a todo condicionamento, tem que me assegurar duas coisas: a posse da minha felicidade, ou a promessa de que eu a obterei, e a certeza de que eu não vou perdê-la. Por isso que, sem transcendência, nós não temos para onde correr. E você faz muito bem estar na igreja nessa noite.
É questão de sobrevivência psicológica. Vai-te em paz, tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal para sempre. Só um ser, me perdoem repetir, infinito e pessoal para fazer uma declaração como essa. Vai-te em paz, entra na paz e fica livre para sempre do teu mal. A paz só é viável quando você tem essa garantia. E o que o cristianismo acrescenta a essa declaração é o selo do sangue de Jesus Cristo. Porque essa é uma declaração que teve um selo na história. Quando Jesus derramou o seu sangue, a fim de certificar ao homem que tudo o que ele promete na sua palavra é verdadeiro. Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Mas a miséria humana não para aí. A miséria humana também envolve a dificuldade que temos de entender o atraso de Deus. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Será que passou pela cabeça de Jairo o fato que, se não fosse aquela interrupção, aquele diálogo entre Jesus e a mulher hemorrágica, eles teriam chegado a tempo em casa? Não sei. Tudo que sei, que aquela demora representou para Jairo certamente uma eternidade. Jesus tinha que parar para atender em amor alguém por quem ele sentia compaixão. Alguém sobre cuja vida queria derramar a bênção na sua extensão mais ampla que se possa imaginar. Não apenas a cura da hemorragia, mas vai-te em paz, fica livre do teu mal. E aí vem essa voz, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então aqui nós temos a pura expressão da incredulidade. Quer dizer, se ela estivesse viva, quer dizer, a salvação muito bem poderia ocorrer. Quer dizer, esse é um poder que só opera mediante certas circunstâncias. Então foi essa a informação que trouxeram para Jairo naquele dia. Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Por que esta insistência, sabendo você que sua filha já está morta? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, isso é maravilhoso, nos ensina que nessa vida nós temos que aprender a ser surdos de um ouvido. Porque aqui nós estamos diante da voz do pessimismo, daquele pessimismo do tipo existencialista francês. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Outra declaração extraordinária, o homem não esboça a reação, segundo o texto bíblico. Não faz nenhuma súplica a Jesus, mas a informação chega, e o que eu acho lindo nessa passagem é que ela revela que Jesus pôde mensurar o que representava para Jairo o recebimento daquela informação. E ele não permite que Jairo permaneça na agonia, e prontamente se dirige a ele nesses termos, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O que a Bíblia está nos ensinando? Mais uma resposta evangélica para a nossa miséria. Somente a fé pode fazer contraponto ao medo. Não tente dialogar com medo em qualquer outra base que não seja a fé em Jesus Cristo. Você vai perder. Você vai chegar à conclusão de Blaise Pascal, no seu livro Pensamentos. A condição humana pode ser comparada à vida de encarcerados,
que vem dia após dia, seus companheiros de prisão sendo degolados diante deles, e cada morte prenunciando a sua própria morte. Não temas. Só fé. Porque depois de você ter contratado segurança, botado tranca na porta, dentro de casa, debaixo do seu cobertor, se você é um ser que usa o cérebro, lhe ocorrerá o pensamento que você pode ali fazer um aneurisma, por exemplo. Em outras palavras, só os idiotas e os crentes conseguem ser felizes nessa vida. Ou o sujeito é suficientemente idiota para viver aquela experiência de um dos filmes de Woody Allen, o cara dançando na festa, e o personagem diz para o outro, um dos personagens centrais do filme, não sei qual foi, se foi Hannah e suas irmãs, vira-se para o outro e diz, coitado, não sabe que é infeliz, o idiota. Quer dizer, ele não parou para pensar o suficiente sobre o medo, sobre as razões do medo, que Pascal chamava de a nossa miséria. A nossa miséria é que nós somos caniços pensantes. Somos um caniço, frágeis. Mas a nossa glória é a nossa miséria, porque nós pensamos na nossa condição, pensamos numa vida que poderia ser melhor do que a que vivemos, somos capazes de antever desgraças. Por isso que Pascal diz, quando o homem caça, ele não está em busca da presa, definitivamente ele não está em busca da presa. O que ele quer é caçar. Ele precisa de algo que lhe ocupe o tempo, a fim de que não ouça a voz desesperadora do seu coração. Ele precisa caçar. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos, Tiago e João. Então, a vontade soberana na vida da sua igreja. Olha, só estarão comigo para testemunhar do milagre Pedro, Tiago e João. Essa franqueza na igreja, infelizmente, os pastores muitas vezes não conseguem usar, porque percebem que estão lidando, em muitas ocasiões, com pessoas sensíveis demais, que tornam o progresso da igreja, muitas vezes, inviável, em razão do fato do pastor se ver na necessidade de não dizer aquilo que poderia ser dito e edificar a igreja, sob pena de ver número significativo de pessoas darem no pé. Mas Jesus, aqui, espera ter uma igreja madura e se dirige aos seus discípulos nesses termos: Pedro e os irmãos Tiago e João virão comigo, os demais esperem. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Então ele chega à casa, choro e desespero, porque é mais ou menos o seguinte: tudo leva a crer que Jairo era muito piedoso, tal ponto que prontamente ele reconheceu o Messias. Pai de uma menininha de 12 anos. Gente, é uma cena típica de igreja evangélica. É um pastor, gente boa, muito provavelmente, com uma adorável filhinha única, possivelmente a alegria da sinagoga. E a menininha está morta. E ali estavam todos expressando solidariedade ao seu líder espiritual. Aquele que, quem sabe, havia edificado muitas vidas através do ensino da Torá, da lei do Senhor. Todos chorando. E aí Jesus chega a casa e diz:
Por que estáis em alvoroço e chorais? Por que estáis em alvoroço e chorais? É a pergunta mais cretina que poderia ter sido feita, exceto pelo fato de ter saído dos lábios de Jesus. Por que estáis em alvoroço? Por que chorais? Nós estamos chorando porque a gente orou e Deus não ouviu. Nós estamos chorando porque a vida não tem sentido. Estamos chorando porque uma menina de 12 anos morreu e isso não faz a mínima diferença para o universo. Nós estamos chorando porque ser justo e ser ímpio no final dá a mesma coisa. Essa pergunta só os cristãos podem fazer, só Deus pode fazer essa pergunta ao homem. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. É um deboche. Jesus está aqui debochando da queda. Isso aqui é sono. E no meu poder, dentro de instantes, vou acordar essa menina do seu sono profundo. E riam-se dele. Muito a gente poderia falar sobre isso, mas estou olhando aqui o relógio, tem que terminar. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Vocês imaginem a cena. Eu não me lembro de ter visto na história da arte algum pintor famoso retratando esse episódio das Sagradas Escrituras. Porque olha a cena. Pedro, Tiago e João, a mãe, o pai, Jesus e a menina com os lábios roxos, lívida, com os olhos fechados, inerte na cama. Os miseráveis, exceto pelo fato de que Jesus estava no quarto. E olha o que o texto diz: tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Quer dizer, aqui é o deboche elevado a 10ª potência, porque aqui ele está dizendo, quer dizer, não precisa gritar. É um sussurro. Que o que é a morte? Para o Criador da vida, para aquele acerca de quem a Bíblia diz, a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Então disse a menina, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Olha aí, gente. Olha a hora de nós botarmos o joelho no chão, suspendermos todo julgamento, especialmente quando nós nos deparamos com cenas como as de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Entenda que você e eu estamos com Jacó dentro do poço, nesse exato momento. Sem podermos ainda compreender que esse poço será usado pela providência divina para cumprir um propósito glorioso e inimaginável em nossas vidas. Então, falando da forma mais simples e franca, aguarde o fim da história. Nós estamos caminhando segundo todo o ensino das Sagradas Escrituras para uma experiência como essa. Todos ficaram sobremaneira admirados. Vai chegar um dia que nós vamos nos juntar aos anjos, arcanjos e querubins e glorificar aquele que, de modo incompreensível, agiu na história dos homens e os amou, cumprindo ao seu modo o maior propósito que se poderia conceber, que é fazer com que todas as coisas glorificassem o seu nome em grau máximo. Verso 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Ainda não era o tempo dele se revelar plenamente como Messias a todo Israel.
e mandou que dessem de comer a menina. Quer dizer, a menina que estava para ser enterrada, agora, como evidência concreta do amor, do poder de Deus, estava sendo alimentada. Quer dizer, a vida sendo alimentada, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu vou fechar minha Bíblia, para não ter a tentação de ficar olhando mais ainda para o texto e não terminar nunca. Irmãos queridos, o que essa passagem nos ensina? Conclusão, me dê um minutinho. Que a resposta do Evangelho para esse mundo de miséria, no qual pais enterram filhos, e pessoas perdem 12 anos da sua vida, é o amor de Deus pelos seres humanos. Esse amor encarnado, evidenciado na história desses dois miseráveis. O que nós vemos nessa passagem é ternura, doçura, compaixão, misericórdia. Eu vou com ele. Aí vem a notícia ruim: Jairo, não tema, crê somente. Olha para mim, não os ouça. Ouça a minha voz. Poxa, cara, você é crente. Você conhece a lei do Senhor, você sabe que esse Deus abriu mares para o seu povo passar. Creia, crê somente. Ou como essas reveladas pelo Evangelho, como Jairo. Quer dizer, a resposta é fé. E fé que se expressa de modos concretos, que nos leva a nos curvar, seja para apresentar a nossa angústia, seja para glorificar o seu nome. É fé que nos leva a dizer: é a minha filhinha, tu sabes o que eu estou falando, é a minha filhinha. É o sentimento que o Senhor criou, e que o Senhor usa na sua palavra para me ajudar a entender o seu amor por mim. Minha filhinha. Agora, a sua possível morte não é resultado da incompetência ou incapacidade divina, porque Deus não está amarrado às leis que Ele criou. O meu sofrimento não é intrínseco à realidade última do cosmos. Há uma solução para a morte, porque a realidade última é doce, me ama, é toda poderosa. Qual é a resposta em fé para esse mundo de miséria, no qual a luz do Evangelho brilha? Se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curado. É sair com a cura, com a certeza de que ninguém poderá roubar de nós a paz que nos foi concedida por esse Deus desesperadamente louco de amor por nós, e que usa a nossa miséria para que nos prostremos aos seus pés, para que o conheçamos, e no final da história, todos, sobremaneiramente, está certo? Encantados, prestemos culto àquele que usou a nossa desgraça para nos ensinar aquilo que nós não conheceríamos de outro modo. Então a Ele, conforme a gente diz nos nossos cultos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé?